Vamos a um outro ponto hoje importantíssimo do noticiário político. Você provocando seminários acadêmicos sobre o direito pautar, tudo bem. A gente montou um programa disso, eu tenho a impressão que um bocado de gente que está nos assistindo vai achar isso também fascinante. Lula insistiu hoje em fazer severas críticas ao comportamento dos militares, insinuando que foram coniventes com a barbárie bolsonarista do último domingo. Reportagem de Carolina e Rosito. Lula criticou a tese defendida por aliados de Bolsonaro de que as Forças Armadas são um poder moderador. O presidente também condenou o envolvimento do Exército na fiscalização das urnas eletrônicas e disse aos jornalistas que já questionou os militares sobre esse assunto. No café da manhã, ficou claro a mensagem que Lula quis passar, a de um presidente surpreso com o perfil dos oficiais que encontrou na sua volta ao poder. Citou ameaças que sofreu de militares nas redes sociais, falou das mulheres e filhas de generais acampadas em frente aos quartéis e até sobre um caso de um tenente que disse que Lula não subiria a rampa do Palácio do Planalto. O presidente atribui a indisciplina a Bolsonaro e disse que também já falou sobre isso com o alto comando. Eu não quero saber se um soldado qualquer votou no Bolsonaro ou não votou no Lula. Eu não quero saber se um general não votou no Lula. Não é essa a minha preocupação. A minha preocupação é que quem tem e participa de carreira de Estado tem que pensar nesse país e tem que servir ao país e não pode ter lado. Lula afirma ainda que houve conivência das Forças Armadas com os invasores das sedes dos três poderes no domingo. É importante dizer, teve muita gente da Polícia Militar conivente. Teve muita gente das Forças Armadas aqui dentro conivente. Eu estou convencido que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para que gente entrasse, porque não tem porta quebrada na porta de entrada, ou seja, significa que alguém facilitou a entrada deles aqui. Um dos momentos de maior tensão com os militares teria acontecido após o quebra-quebra. O presidente disse que o Exército colocou blindados para impedir o acesso ao acampamento em frente ao QG. No domingo à noite, eu pedi para o Zé Múcio, pedi para o companheiro Rui Costa e até o acampamento para dizer que ia desativar. Vocês viram que tinha 2 tanques lá, né? Aquele tanque, pela imagem que eu vi, estava mais protegendo o acampamento do que, sabe, protegendo Brasília. Apesar da crise com os militares, Lula reafirmou a confiança no ministro da Defesa, José Múcio. O Zé Múcio fui eu que o trouxe para cá e ele vai continuar sendo meu ministro, porque eu confio nele. É um companheiro da minha relação histórica, tenho o mais profundo respeito por ele, ele vai continuar. Caio, a situação é muito delicada. O episódio ao qual o presidente acabou de se referir ocorreu no domingo à noite em Brasília. Logo após o quebra-quebra, logo após a barbárie, um número, que não se sabe determinar qual, de participantes da barbárie, dos ataques, se dirigiu ao acampamento, em frente ao QG do Exército. E como o próprio presidente relata, ele pediu que aquele acampamento fosse desfeito ali na hora, o que não aconteceu. O acampamento foi desfeito apenas na manhã do dia seguinte. Aparentemente, ali, o presidente, o seu ministro da Defesa, o seu ministro da Justiça, o interventor em Brasília, depararam-se com a seguinte situação. Os comandantes militares responsáveis pela área, dizendo vai morrer gente, nós não seremos responsáveis por isso, serão vocês. Diante dessa postura, optou-se pelo compromisso. De qualquer maneira, o mal-estar gerado por esse relato que o Lula faz, nesse relato o Lula está dizendo o seguinte, os militares estavam protegendo o acampamento, em vez de permitir que as forças da ordem o eliminassem, o acampamento. Como é que vai ficar? Bom, já estava ruim, o Lula piorou hoje a situação com essas declarações, né? Um sincericídio, de alguma maneira, atrapalhando a vida mais ainda do Zé Múcio. Ficou ruim. A partir de hoje de manhã, depois de hoje de manhã, a situação piorou. Aquela área ali é um setor militar urbano, lá de Brasília, e cabe ao Comando Militar do Planalto a gestão e a operacionalização. Já havia ocorrido algumas situações em que o governo de transição tentou tirar, com o aval da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal em dezembro, e os generais não deixaram. Os generais sempre permitiram
aquilo, né? Não, penso eu, e ouvindo eles, necessariamente, como que aquilo fosse desatar no que aconteceu domingo. Agora, acho que em toda a história do Lula com os militares, os 40, 50 anos de trajetória política dele, é o pior momento dessa relação. Não tem a menor dúvida pelo que a gente ouve deles e pelo que a gente ouve de quem está tentando fazer essa costura. Não está fácil. A situação está muito difícil e o Lula hoje ajudou a piorar. Yuri, o que nós estamos querendo é ouvir a sua avaliação do peso dessas palavras do presidente da República no comportamento dos militares com os quais, evidentemente, ele está numa relação muito difícil. Sem dúvida. Ele optou por, de caso pensado, de usar termos muito duros e não, talvez, para tentar afirmar a autoridade que o presidente da República tem sobre as forças, mas do ponto de vista de relação que sempre, já sabidamente era difícil, fica ainda na base do conflito e não da acomodação. Agora, qual vai ser o caminho para se chegar a essa acomodação? Porque essa acomodação é necessária, né? E puxando de novo, remetendo aos programas que a gente fez recentemente, o de ontem com o ex-ministro Aldo Rebelo. Quando ele puxou muito a questão da institucionalidade. As pessoas que estão ocupando posições institucionais precisam abrir mão das suas convicções pessoais em nome dessa relação institucional que precisa ser reconstruída. Mas, de fato, se é um caminho a ser pavimentado, o caminho ficou mais esburacado. Felipe, o que a gente ouve muito, conversando com setores militares, tanto aqueles que já estão de pijama, como os outros ainda que continuam fardados, militares com posições de comando, militares que fazem parte do alto comando do Exército, por exemplo, é de que eles gostariam de ver um gesto. Não sei muito bem que gesto seria esse. Mas se eles viram algum gesto hoje, foi uma pedrada. Uma pedrada. A questão, não há dúvida que foi uma pedrada. A questão é, na sua avaliação, na sua interpretação no momento político, por que uma pedrada? Olha, eu acho que o Lula está confundindo as Forças Armadas com um partido político. Existe politização dentro das Forças Armadas, como existe dentro das polícias? Existe. Agora, isso depende de cada caso individual lá dentro. Ele, institucionalmente, não pode tratar as Forças Armadas como um partido político fazendo um discurso irresponsável dessa maneira. Olha, muito se fala no Brasil da tensão entre os poderes, precisa harmonia. Quando eu começo a ouvir esses discursos, eu já acho que é gente querendo conchavo. Então não gosto, às vezes até prefiro que haja uma tensão do ponto de vista ali institucional, porque o Poder Judiciário tem que julgar políticos, por exemplo, e tem que haver tensão. O político não quer ser julgado, mas o Poder Judiciário precisa julgar. Okay. Agora, com as Forças Armadas, estamos falando de forças que têm armas, portanto, isso envolve a segurança pública, envolve a defesa do país, envolve momentos sensíveis em que as autoridades não podem titubear. Então, você teve, por exemplo, aí várias reportagens sobre o Gabinete de Segurança Institucional, e isso é guarda-chuva do próprio governo Lula, que tinha informações para agir, para se preocupar com aquilo que poderia acontecer no domingo, e não agiu. Houve desconfiança de militares para que não fosse feito, para que não fossem tomadas providências. O Lula fala de questões aí, o acampamento, estavam defendendo o acampamento, houve conivência das Forças Armadas, como se houvesse aí tudo um componente político, mas você tem componentes operacionais. As Forças Armadas estão preocupadas se vai haver derramamento de sangue. Você tem ali um aspecto político maior envolvendo o Distrito Federal, a Secretaria de Segurança Pública, porque tinha o Anderson Torres, que era do governo Bolsonaro, já havia atos de vandalismo anteriores, o Ibanez sendo muito complacente, etc. Houve a intervenção federal, mas não chamaram os militares. E o Lula, só para concluir, ele toda hora tentou afirmar, o Yuri apontou isso, afirmar a autoridade. Quando a pessoa precisa afirmar a autoridade é porque ela não tem. E aí é um dado curioso, hein, Felipe? Em linha com o que você está argumentando, Caio. Nessa série de declarações que o Lula fez hoje, num café da manhã com colegas nossos lá em Brasília, ele deu uma prova de profunda ignorância. Não sei se foi profunda ignorância ou ele disfarçou algo, mas ao ele dizer, como ele disse,
que não levou adiante uma operação de garantia de lei e ordem, porque isso significaria, na visão do Lula, entregar o poder a um general, abdicar da sua responsabilidade como governante, entregá-la a um general, aparentemente denota uma tremenda ignorância como isso funciona. Porque uma operação de garantia de lei e ordem, ela é levada adiante pelo ministro da Defesa, não é por um general. E o ministro da Defesa é braço do Executivo, portanto, do próprio presidente da República. Então, ele não está entregando coisa nenhuma o poder a um general. Ele abdica disso quando ele não faz a operação de garantia de lei e ordem. É tão absurdo isso que faz a gente pensar se ele não quis dizer o que o entorno dele nos sugeriu, nossas fontes. Ele temia que não fosse obedecida uma ordem. Sim, esse é um grande receio domingo à tarde, né, nós estávamos nessa cobertura e esse era o debate jurídico quando o Alexandre Padilha e o Flávio Dino foram até o Palácio da Justiça, o Ministério da Justiça, para decidir o que fazer. E o motivo pelo qual não se emplacou a GLO foi exatamente esse, de militarizar a decisão, né? Militarizar no sentido de Forças Armadas, não no sentido de polícias militares. De fato, esse era o receio, porque na avaliação de muitos petistas, as Forças Armadas poderiam simplesmente dizer não. Exatamente. E aí estaria-se instalado... É imprevisível o que acontece. Sim. Imprevisível. Sim. Aí... Agora, o que aconteceu domingo à noite no relato do próprio Lula passou aí pertíssimo. Agora, o que tudo isso mostra é a falta de confiança. O que é perigoso e é ruim. Que vai desde a desmilitarização do GSI, passa pelo fim dos ajudantes de ordens militares dentro do Palácio do Planalto, porque eles acham que é espião das Forças Armadas. Tirar a GSI e pôr a Polícia Federal no lugar? Exatamente. Então, tem vários sinais. A questão esse é meu ponto, só para chamar a atenção de que ele precisa afirmar a autoridade justamente porque ele está incomodado de não ter essa autoridade, de ter essa desconfiança de se os militares vão obedecer ou não, se chamar, eles vão atender ou não. E aí ele vem e afirma e joga lenha na fogueira. Mas acho que só uma questão também que eu acho que a gente que me ocorre aqui. E você encerra a roda, que eu vou para o intervalo. Nesse episódio, especificamente no episódio, né, a gente sabe quais são as críticas que as Forças Armadas, generalizando, mas os militares em geral têm em relação ao PT, o que move as desconfianças, não concordarem com a forma como o Lula foi recolocado no jogo político em relação a Operação Lava Jato, a decisão do Supremo, a gente sabe de tudo isso. Agora, nesse episódio em específico, nesses últimos dias, não se pode acusar o governo de ter cometido uma ilegalidade. Enquanto o outro lado, sim, tem uma série de suspeitas. Quando se fala em ordem não ser respeitada, como explicou o ministro Aldo Rebelo, zona de segurança sendo ocupada de forma contínua e sem nenhum questionamento. Também acho que é preciso o que eu ouvi de um ex-ministro do Supremo, voltar à Constituição, que diz a Constituição que cada um tem que fazer. E aí a gente avaliar quem está seguindo o que diz a Constituição e quem está deixando de seguir o seu papel constitucional. Mas só 2 pontinhos. Tem omissões também do governo federal nesse episódio e tem a questão, Yuri, eu entendo tudo que você está falando. A questão é como resolver isso. Sim. E aí ele vem a público e dá esse tipo de declaração como se estivesse lidando com um partido adversário. E isso, me parece que cabe ao Múcio, cabe a pessoas que tenham interlocução para fazer de uma maneira estratégica essas pontes que precisam ser colocadas. Ele vai publicamente e dinamita as pontes. O problema principal é que ele terceirizou a aproximação com os militares. Não foi ele que liderou. Ele pegou o Múcio, de confiança, amigo, para fazer isso. Não é ele que faz essa ligação direta e tentativa de aproximação.